Salve, salve, gente boa! Aqui é o professor Euclides. Nós estamos aqui na Escola Teófico com mais uma aula, uma lição sobre o profeta Amós, um dos profetas menores, né? Como já expliquei na outra aula, não porque esses profetas não tiveram tanta importância quanto os profetas ditos, profetas maiores. Não, é um termo que foi cunhado por causa da estrutura das suas obras, que são pequenos livretos. Bom, gente boa, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos alunos, os nossos colaboradores, os nossos amigos aí que nos patrocinam e nos incentivam aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Você que está se inscrevendo hoje, seja bem-vindo ao nosso canal. Coloca aí, você que está chegando hoje, todo o tema, toda a matéria de uma lição, de uma aula, por exemplo, Amós, ela vem na descrição do vídeo embaixo. Você clica no link e vai abrir um PDF para você com todas as informações, com todo o encarte para pesquisa, para estudo depois, tá bom? Eu quero agradecer, né, eu sempre faço aqui, a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de questões de relações humanas, pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais. Bom, também a Ana Lúcia Escapim e tantos outros amigos anônimos, pessoas que ajudam a gente, que nos mantém animados e focados nesse projeto. Bom, nós tivemos na nossa primeira aula as generalidades sobre os profetas. Eu fiz uma pequena introdução, também introduzi sobre o profeta Amós, esse homem simples, esse homem livre, esse homem que conduzia rebanhos de gado, plantava sicômoros e foi chamado pelo Senhor para falar da devassidão que havia em Israel. No período do rei Jeroboão, ele foi chamado a mostrar ao povo de Israel que não era o tamanho das muralhas dos castelos, o mármore dos castelos, as roupas, a cultura igual à cultura dos povos estrangeiros, não. Israel foi chamado a fazer algo diferente, foi chamado a ser especial e não deve colocar a sua força, a sua alegria em querer ser igual aos outros, não. A grande riqueza de Israel, o grande motivo de sua escolhida, ou seja, de sua eleição, foi de fato ser o povo do Senhor, o povo que foi tirado do Egito, o povo que foi conduzido, que foi instruído, que foi conduzido sobre as asas de águia para ser luz do mundo. Então, essa é a grande realidade que nós encontramos dentro do profeta Amós. Então, isso nos trouxe ao tema de hoje. Nossa segunda lição é as características e as heranças teológicas de Amós. Bom, é bom a gente entender que Amós é um profeta escritor. Ele pensa muito bem aquilo que será dito por ele, aquilo que será a sua mensagem. Quando nós olhamos para Amós, nós vemos que ele tem um estilo muito peculiar. Algumas coisas desse estilo causam umas certas dúvidas, né? Então, por exemplo, por um crime e por 3 crimes e mais um, eu vou fazer isso, eu vou castigar. Por 3 crimes mais um, eu vou penalizar. Então, na profecia dele, quando ele faz críticas às nações e críticas a Israel, ele sempre usa essa fórmula. É uma fórmula muito usada por ele. E o que tem por detrás dessa fórmula? E nós vamos tratar dessas pequenas peculiaridades que às vezes podem causar dificuldades no texto de Amós, mas que são, com um pouquinho de estudo, a gente vê que elas são claras, elas são edificantes quando você pensa. Ou seja, Amós, ele falava a sua linguagem, uma linguagem reta, uma linguagem dos jovens hoje, o papo é reto, né? O papo dele é reto, ou seja, ele não fazia firulas. Quando ele tinha que dizer uma coisa, ele dizia de uma maneira que fosse assertiva, que ela fosse no coração das pessoas e elas entendessem de uma maneira clara o que ele queria dizer. Bom, toda
as características, a origem, o ambiente são referidos na pregação de Amós. Amós não é um homem desligado no tempo. Como nós vimos no tema, ele vai falar da riqueza de Israel, das injustiças de Israel, dos cultos estrangeiros que entraram em Israel. Ele vai falar, inclusive, de relações comerciais que faziam mal a Israel, mal ao povo, de maneira especial, mal aos pobres. Pessoas que vinham de fora para explorar os povos de Israel. Então, ele fala da injustiça dos juízes, que julgavam sempre a favor dos poderosos, a troco de dinheiro, suborno, né? Então, Amós, alguém pensou nisso, nada tão atual quanto hoje é. Ou seja, a maldade do homem, ela não muda muito de lugar, ela pode mudar de século, né? Mas continua no coração do homem. Bom, seguindo, não vou focar nisso aqui agora. As imagens que Amós usa são abundantes, né? Algumas delas até meio que ásperas e vulgares, né? A maneira dos oráculos, né? São invectivos, são violentos. Ele mostra a coisa e diz o que vai acontecer, isso com uma rigidez, com uma dureza. E ele apresenta uma grande variedade para fazer isso. Ele tem digamos assim, um rol de maneiras de fazer os oráculos incrível. Talvez ele vai ser espelho para muitos outros profetas depois, porque como dizem, como a gente viu lá no Eclesiástico, os profetas menores eles foram absorvidos pelo povo de Israel, porque por serem pequenos livros eles foram se multiplicando e foram se popularizando entre os judeus dentro de Israel e fora de Israel, nos períodos exílicos, né, e de dominação. A maneira com que ele usa anúncios de julgamento, né, nós vamos ver que em Amós esses anúncios de julgamento eles são muito que precisos, eles são muito que ele vai fazer as colocações dele, elas são muito que fortes, né? Eles têm um cunho muito assertivo. Então nós vamos pegar Amós capítulo 2, versículos 1 seguintes e vamos perceber isso. Assim diz o Senhor: não perdoarei a Moabe por seus 3 crimes e agora por mais este, transformando cinzas em ossos o rei de Edom, né? Pois atearei fogo a Moabe para incendiar palácios de Cariote. Moabe morrerá no meio do tumulto, entre gritos de guerra e som de trombeta. Elimino o juiz que existe em seu meio, e com ele mato todos os seus chefes. Ou seja, atrás desse anúncio de julgamento, ele vai dizer o seguinte: eu vou julgar vocês, mas não vou julgar vocês com os juízes de vocês. Eu vou julgar vocês com a minha justiça. Então, uma das formas de ele fazer o oráculo. Ele vai colocar sempre bem claro que não são os juízes, não são os sacerdotes, não são os homens que vão julgar os homens. Quem julga os homens é Deus. Eu vou julgar. Né? Depois ele passa a outra estrutura que ele usa muito, são os julgamentos, são os juramentos. Né? Nós vamos... Amós capítulo 4, versículo 2, nós vamos ver isso, né? O Senhor Deus jurou por sua própria santidade: um dia há de vir para vós, quando sereis tocados com ferrões, e o que restar de vós, com arpões de pescador. Então imagine, o juramento é que as pessoas serão feridas, as pessoas serão machucadas. Amós, ele andou muito pelo litoral e possivelmente ele viu como é que era feita a pesca, né? Então essas ferrões, ou seja, ferrão é algo que você usa para tocar o gado, e o arpão de pesca, ele tem uma ponta e tem um gancho. Então quando você finca, você puxa para fora da água. Então é uma cena muito duro você dizer que alguém será arpoado, né? Arpoado e puxado. Então, essa é a maneira dele se manifestar, dele fazer a sua pregação. E por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer em invectiva. Em alguns momentos, ele é muito específico naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai falar. Vamos pegar Amós capítulo
4, né? Versículo 1. Escutai a palavra, vacas de Baçã, do planalto da Samaria, vós que explorais os fracos e esmagais os indigentes, que só sabeis dizer a seus maridos, traze, vamos beber. Amós aqui, ele está sendo objetivo, ele está fazendo críticas às senhoras ricas que não se preocupam em fazer a caridade, não se preocupam em cuidar os pobres, não. Elas se preocupam em usufruir da riqueza, da abundância, da opulência. Elas querem beber. Ele está chamando ele de vacas bêbadas, né? Por que vacas de Baçã? Vacas de Baçã eles pegavam esses animais, as vacas, colocavam grinaldas na cabeça e elas entravam em procissão, né? E iam para o abate, claro, iam virar o churrasco da festa. E ele chama essas mulheres, vocês vão se transformar em comida, né? Vocês serão comidas pela vossa devassidão. Vocês estão doidas, vocês estão anestesiadas. Trazei, vamos beber. A crítica dele é que essas mulheres, elas não se preocupam mais com as coisas próprias de mulheres do povo de Israel, que é a santidade, a educação dos seus filhos, o cuidado com os pobres. Essas mulheres perderam totalmente o norte moral delas. Elas vivem para usufruir, elas vivem uma vida de extrema devassidão, extrema futilidade. Então essas vacas de Baçã significam isso. E como eu disse, os oráculos são invectivas, ou seja, esse é um oráculo que não é para todo o povo, é para essas pessoas. É como se ele chegasse na casa de alguém e dissesse, você é uma fútil, você é uma desvairada, você vai se perder, tudo que você construiu vai se perder por causa disso, né? E ele usa também de um outro tipo de ameaça mais específica. Nós vamos pegar isso no capítulo 6, versículos 1 e 3. Escutai a palavra, né? Então ele vai usar no capítulo 6, ele vai usar essas ameaças, ele vai iniciar a profecia, ou seja, o tema profético dele com um ai. Ai dos que vivem tranquilos. Tranquilos em Sião, dos que estão confiantes no monte da Samaria, os chefes principais do povo, a quem acode a casa de Israel. Viajai até Calânio para ver. De lá ide à grande cidade de Emate, depois descei a Galade dos Filisteus. Acaso sois melhores que esses outros reinos? Ou o território deles é maior que o vosso? E aqui ele está dizendo uma coisa. No que vocês são diferentes dos povos estrangeiros, que vocês deveriam ser exemplo, que vocês deveriam ser diferentes? Se vocês dizem, e vocês fazem vossas orações dizendo que eles têm que ser destruídos, que eles têm que ser julgados e punidos, no que vocês são diferentes? Vocês vivem na tranquilidade de vocês vivem na injustiça de vocês, na opulência de vocês, no que vocês são diferentes a eles? Então, vamos imaginar você, meu caro aluno, se você lê o texto de Amós, você vai começar com essas chaves de leitura, fazer uma grande viagem na sua cabeça, e você vai começar a se questionar, poxa, no que eu sou diferente das outras pessoas, das pessoas que não têm a fé que eu tenho, das pessoas que não têm o conhecimento espiritual, teológico que eu tenho, a formação religiosa que eu tenho? No que eu sou diferente deles? Né? Quero perguntar para vocês, quem foi que fez uma catequese e evoluiu ela? Eu não estou falando da catequese de quando você fez quando era pequeno. Você evoluiu a sua catequese? Claro, o simples fato de você estar hoje estudando é algo diferente. Você pode se contar entre uma elite, né? Mas mesmo assim, com toda essa formação, diante da lei, diante dos predicados religiosos que a nossa fé traz, no que nós somos diferentes dos estrangeiros? Os estrangeiros aqui me refiro a aquelas pessoas que não estão nem aí, que nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo, nunca viveram uma fé de verdade. Vivem aqui, ali, acolá, são pagãos e não sabem, porque tem muitos deuses, né? Deuses criados às vezes por eles mesmos. Então, a esse tipo de pessoa que existia lá e existe aqui, é que o profeta Amós se refere hoje. Ele faz anúncios de julgamentos, ele faz juramentos,
ele faz invectivas, ele é muito objetivo, né? A futilidade que ele criticava lá não existe hoje. Muitas pessoas fúteis que vivem uma vida desligada da realidade, né? Faz aquela expressão assim, foram falar para uma rainha, né? Deem, o povo não tem pão, rainha. Ué, deem brioches para eles. Ficou famosa, né? Meio que humorística. Mas será que às vezes a gente não está desligado da realidade ao ponto de cometer essas insanidades? Bom, o profeta Amós, ele traz também as visões, né? E nas visões dele, ele também vai usar de uma riqueza de detalhes. Então, o primeiro tema de visões deles é a Torá profética, ou seja, eu não precisava estar falando aqui. A lei já diz isso para vocês. A lei que foi dada para os vossos antepassados, a lei que foi dada lá no Sinai, ela está adiante de mim. Eu estou só lembrando o que ela disse. Ela é o profeta maior, né? Então, ele vai usar muito dessa expressão, ele vai colocar essa realidade, a Torá profética, principalmente no capítulo 5, versículo 21, onde ele vai colocar de maneira muito clara: o culto de Israel se tornou vazio, por quê? Porque é um culto desligado da lei, é um culto desligado do mandamento do Senhor. Versículo 21, capítulo 5. Então, capítulo 5, versículos 21 a 25. Ele vai dizer o seguinte: sou contra, detesto vossas festas, não sinto o menor prazer em vossas celebrações. Quando me fazeis subir a fumaça de holocaustos, não aceito as vossas oferendas, nem olho para os sacrifícios de carne gorda. Afastai de mim a algazarra dos teus cânticos, a música de teus instrumentos, nem quero ouvir. Quero apenas ver o direito brotar como fonte e correr como justiça, qual regato que não seca. Acaso me fizesses oferendas ou sacrifício nos 40 anos do deserto? Casa de Israel. Ou seja, a grande oferta do povo de Israel no deserto foi a vida deles, foi a obediência. Com tantos povos circundando eles, tantas coisas acontecendo, eles se mantiveram fiéis. A todo custo, eles mantiveram a fidelidade a Israel. E foi essa fidelidade que os trouxe à terra prometida, que os tirou da escravidão e lhes deu a posse da bênção. Então, o profeta Amós é muito objetivo nisso. Também as visões que ele traz traz a discussão. Ele faz com que as pessoas pensem no que está acontecendo. E existe entre uma e outra as doxologias. São 3 doxologias. Para que servem as doxologias e o que são? As doxologias não são nada mais que sínteses daquilo que foi dito. Ou seja, como um escritor que descreve a história e depois ele faz uma síntese para finalizar. Em suma, foi isso. Em suma, é isso. Entenderam isso? As doxologias são isso. Ele usa muito de passagens biográficas, ou seja, onde ele lembra situações. Vamos pegar Amós, capítulo 7, versículos 10 e 17. Amós 7, 10, 17. Né? Ai dos que odeiam aquele que condena no tribunal e tem horror de quem fala a verdade. Por isso mesmo, por oprimires o pequeno, extorquir porcentagem do trigo, estáis construindo casas de pedra lavada, mas nela nunca ireis morar. Plantai uvas selecionadas, mas o seu vinho nunca bebereis. Ele vai lembrar que isso já aconteceu no passado. Aqueles que quiseram fazer grandes fortunas, que quiseram, perderam tudo. Isso é uma cena que vai parar no próprio Evangelho, numa das parábolas. A parábola do homem que resolve construir um grande celeiro e dizer assim: agora posso descansar e festejar porque meu cilo está cheio. E assim, o Senhor diz assim: estulto, hoje mesmo será chamado. E para quem vai ficar tudo isso? Então, Amós, ele trata ele mostra isso, ele traz essas passagens biográficas, que não são, essas passagens biográficas são citações deles de outras
de outras histórias que a palavra de Deus traz. E passagens autobiográficas. Amós capítulo 7, também, versículo 19. Será como alguém que foge de um leão e topa com um urso, ou entrando em casa, apoia a mão na parede e é mordido por uma cobra. Ou seja, possivelmente essa é uma cena que ele, no seu tempo de pastor, no seu tempo de errante, ele viveu isso. Ou seja, foge de um leão e encontra um urso. Chega em casa, acha que vai descansar, e o que ele encontra? Uma serpente esperando ele. Então, ele quer dizer com isso, com a sua experiência de vida, o mal, as dificuldades, os sofrimentos, as tentações, os perigos estão em todos os lugares. Então não tem como fugir deles. Temos que enfrentar o leão, temos que enfrentar o urso, temos que chegar em casa e matar a cobra. Ele é muito simples, ele é muito objetivo nisso, né? Então, ao ler Amós, a gente se assusta com essa maneira, né? Então, Amós também faz uma grande quantidade de perguntas retóricas. Às vezes ele é até criticado por isso, né? Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3, né? É uma pergunta retórica. Duas pessoas andam juntas, sem terem antes combinado? Para que ele vai usar esse pequeno versículo? Ele está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, ele já tem a resposta. Não, as pessoas não andam juntas sem combinar antes, né? Então ele vai dizer assim, se o povo de Israel faz essas coisas erradas, claro que ele combinou em fazer coisas erradas sempre. Ou seja, se você vê uma pessoa agindo injustamente diante do rei, é claro que o rei está sabendo que a injustiça existe, né? E se a justiça ainda existe, é porque o rei permite. Se o sacerdote vê alguém fazendo um sacrifício que não deveria ser feito, está fazendo um holocausto para um Deus dentro do templo e não fala nada, é porque ele sabe que aquilo está acontecendo, ele quer que ninguém veja. Então, o profeta vai usar dessas perguntas retóricas, que às vezes elas são assim até assustadoras, né? Vamos ver assim, Amós capítulo 4, versículo 8. Duas ou três cidades iam cambaleando, né? Beber água em outra cidade sem conseguir matar a sede. Mas nem assim se voltaram para mim. Ele vai dizer o seguinte, que uma vai à outra, ou seja, o sedento, o cego sai daqui, vai pedir ajuda ao outro cego, mas ninguém pede ajuda a quem sabe ver. Ele vai usar essas pequenas instrumentos, essas perguntas retóricas, ou seja, um cego guiado por outro cego. Como eu disse assim, eu acho que vocês estão percebendo isso, quanta coisa que está em Amós está também nos evangelhos. Cegos guiam outros cegos, né? Então aqui ele está apresentando essa maneira de fazer as pessoas se questionarem, se perguntarem. O texto de Amós, escrito no século 8 a.C., e essas perguntas elas acontecem até hoje. Você vai pedir uma palavra de sanidade a um louco? Não, mas quanta gente segue a loucos achando que eles vão levar a algum lugar, né? Quantas pessoas pedem como é que eu vou ser fiel, como é que eu vou ser bom, a pessoas que são injustas, desonestas, e não perguntam a fonte da honestidade. Tem pessoas que perguntam pro cabeleireiro, perguntam pro açougueiro, perguntam para Deus, todo mundo o que fazer da vida dela para a vida dela melhorar, mas não vai e pergunta isso para uma pessoa indicada, ou seja, alguém de respeito, alguém que já tem 30, 40 anos de experiência de vida sobre aquilo, né? Jovens fazem muito isso muitas vezes, né? De perguntar para os seus amigos que fazem as mesmas loucuras que eles fazem se eles estão certos. É possível que ele diga, não, nós estamos tudo errado. Não. Acaba criando
um conluio para o mal. Essa é a crítica do profeta, uma crítica feita há 2000 anos, há muito mais de 2000 anos, e que existe ainda hoje. Ainda hoje nós cometemos essa insanidade. Nós fazemos a mesma coisa e queremos que a coisa aconteça de uma maneira diferente. Bom, enfim, o profeta, ele vai trazer muitas outras formas de falar a verdade, mas essas formas, elas mostram que ele fez uma escola. A partir dos textos de Amós, muitos outros profetas, inclusive os profetas menores, vão agir. São oráculos tão simples, tão compreensíveis, que eram trazidos na memória. A coleção de Amós, ela era conhecida por todos. Ela se transformou uma ferramenta para, acima de tudo, incitar a justiça, incitar a bondade, incitar e promover uma revolução. Não é porque a vida está boa que eu vou me acomodar a ela. Não é porque eu tenho abundância na minha casa que eu vou esquecer que tem fome na casa do outro. Não é porque estamos todos saudáveis aqui que eu vou me esquecer que existe uma doença aí na rua. Então, essa palavra dita há tantos séculos atrás, ela é uma grande herança da teologia de Israel e que repercute até hoje. Ou seja, se hoje nós pudéssemos fazer uma síntese teológica do que disse o profeta, vamos elencar como ele fala de temas incomparáveis. Vamos lá. A majestade de Deus. Deus é maior. Deus é o Senhor, é o Yahvé Sabaoth. Ele é o Senhor. Pergunta, ele é o Senhor da sua vida? Ele vai falar do pecado de Israel. Qual o grande pecado de Israel? Não é ser igual aos outros, é não ser melhor que os outros. É aquela pergunta que um catequista me fez uma vez. Você é melhor que as outras pessoas? Você vem a catequese, mas a catequese te faz ser melhor que uma pessoa que está lá na rua? Não, mas eu quero ser igual a todo mundo, professor. Não, você tem que ser melhor. Você tem que ser exemplo. A pessoa que quer ser igual àquele que não tem nada, já é mais pobre que o que não tem nada. Nós temos que ser melhores. O juízo divino é soberano. Não é contra os reis, não é contra os países, não é contra os outros, né? Você vai ter que prestar contas a Deus, Ele é o teu juiz. E ele vai falar também de um outro tema muito importante, a religião pura. Religião é algo puro. Eu não posso fazer uma coxa de retalhos. Aquilo que me convém eu coloco na minha religião. Não, minha religião tem começo, meio e fim. Conheça ela, aprenda ela, saiba ela e viva ela. A sua religião tem que ser pura. E o direito dos povos oprimidos. Entre aqueles, eu disse que eu ia explicar o que é aqueles condenam por 2 crimes e mais um. Os crimes que apresenta-se para Israel não são outros crimes, senão crimes contra a humanidade. Injustiça, escravidão, exploração, corrupção. Israel não é diferente nisso dos povos estrangeiros, mas os povos estrangeiros de Israel estão errados e serão julgados por isso. Não é porque não coloca incenso ou não faz sacrifício de touros, é porque é injusto, é desonesto, age contra a humanidade. O profeta Amós é assertivo nisso. Amós, ele não faz distinção, ele fala para todos, né? E o que ele critica, Amós? O culto hipócrita, o luxo desenfreado das classes ricas, a falsa segurança religiosa e a injustiça cometida com os povos indefesos. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nós poderíamos dizer que é contra isso que Amós se levantou. Ele não está desligado das realidades. Esse pastor de gado e plantador de sicômoros cultivava o seu alimento, caminhava de um lado para o outro com liberdade. Ele deixou tudo isso para ir à casa de Israel e dizer a ela: vocês estão errados, vocês têm que ser melhores, vocês foram eleitos para serem sal da terra e luz do mundo. Foi isso que fez com que Amós transformasse a vida de muita gente. Bom, gente boa, essa mensagem eu espero que incentive vocês a fazer uma bela leitura do livro de Amós. Usem essas chaves de leitura, leiam os textos. Eu sou o professor Euclides,
Essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado àqueles que participam do canal, aquele que está chegando agora. Eu quero agradecer àqueles que estão nos patrocinando de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi e Ana Lúcia Escapim e tantos outros amigos anônimos. Que Deus abençoe você, sua família e que a palavra de Deus seja estrutura e instrumento de mudança na sua vida. Fiquem com Deus, até a próxima.